Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como se usar um tablet ou um celular antigo para se construir um osciloscópio e vou mostrar principalmente uma maneira segura de se obter a senoide diretamente da rede de 220 volts que nós temos na nossa casa, diretamente entre aspas, né? Nós vamos bolar um dispositivo aí de forma que eu possa pegar esse sinal de forma segura para o equipamento. O que eu tenho aqui é um tablet bastante antigo e que é ligado a essa bateria gigantesca aqui, ó. Isso consegue fazer com que ele permaneça ligado por várias horas e até mesmo por mais de um dia. Então vamos ligá-lo aqui. Então está aqui o nosso tablet ligado. Temos aqui dois fios para alimentação dele e esses dois fios que saem daqui, ó, eles são os fios que estão ligados no microfone. Eu retirei o microfone dele e os terminais do microfone eu trouxe aqui para fora. Se você não quiser fazer isso, né, e estiver usando o seu celular que você costuma usar normalmente, você pode optar também por fazer isso daqui, ó. No conector do fone de ouvidos, em alguns aparelhos, né, existe uma ligação para o microfone que está aqui no fio. Então o que você pode fazer é cortar um fio, né, arrumar um cabo desse que você possa cortar o fio e identificar as ligações do microfone. Então, no nosso caso aqui, essas ligações já estão aqui para fora. O que nós vamos fazer agora é o seguinte: nós vamos pegar esse pedaço de fio. Eu tenho aqui por volta de 4 metros de fio. Como ele é um pouquinho mais grosso, se você quiser pode até colocar um comprimento maior, né? Sim, próximo de 10 metros aí. Bom, o que nós vamos fazer então é pegar esse fio e dar o máximo de voltas que eu puder aqui, ó. Então nós fizemos aqui 150 voltas desse fio em torno desse pedaço dessa chave de fenda, né? E agora nós vamos fazer o seguinte: esse cabo aqui, ó, nós vamos pegar esse cabo, ligar as duas pontas dele aqui na entrada do microfone e a outra ponta nós vamos ligar nessa bobina. Bom, então a montagem ficou assim. Esse daqui vai ser o nosso sensor para a entrada do osciloscópio. Agora você vai precisar também disso daqui, ó. Esse é um relé para 12 volts que nós vamos abrir para usarmos apenas a bobina interna dele. E agora nós vamos fazer o seguinte: essa bobina, né, apenas esses dois terminais aqui serão usados, tá vendo? Tem um lado que tem dois terminais aqui na frente, deixa eu mostrar ela inteira aqui. Tem dois terminais isolados aqui na frente e tem um outro lado que tem 3 terminais. Nós vamos nos livrar desse terminal central aqui, e vamos ficar apenas com esses terminais laterais, que são os terminais de ligação dessa bobina. O que nós vamos fazer agora é o seguinte: lá na nossa rede elétrica, nós vamos ligar um transformador de 220 para 12, né? Então ele vai ser colocado aí na rede elétrica. Nós fazemos a tensão baixar para 12 volts. Agora essa bobina vai ser ligada nos terminais de 12 volts aqui, né? Ó, eu já ia fazer besteira. Eu achei que eram 12 volts, né? Mas está dando aqui, ó, 19 volts. Então, ao invés de usar esse e esse terminais, nós vamos usar esse e esse, que provavelmente está dando alguma coisa em torno de 9 volts aí, mas que talvez ligue a nossa bobina também. Bom, são 9 volts que não conseguem
Aqui, ó, se eu colocar um relé funcionando, ele não consegue acionar o relé. A gente não ouve aquele estalo. Até estou ouvindo agora. Mas, independente disso, quando eu ligar aqui os 9 volts ou 6 volts, sei lá, a corrente elétrica vai estar passando pela bobina. Independente de se tem energia suficiente para acionar as placas do relé, né? A corrente elétrica vai estar percorrendo essa bobina e gerando um campo magnético, que é o que nos interessa. E agora vocês vão entender por que é que eu falei que o número de voltas que nós vamos dar nessa bobina não importa muito, né? Mas que tenha pelo menos aí 100 voltas. É pelo seguinte, quanto mais voltas você der, mais sensível essa bobina se torna. Agora, se ela não é tão sensível, você só tem que aproximar mais da outra bobina, né? Então, ó, se a sensibilidade for pequena, distância é menor. Se ela ficou muito sensível, afasta mais. Agora, eu nem recomendo um número muito grande de voltas, que você pode estar captando sinais até de um transformador que esteja no ambiente aí, né? Então, vamos abrir o nosso osciloscópio aqui. Bom, tá aí. Vamos ligar o nosso transformador e vamos aproximar o sensor da bobina. Então tá aqui a bobina, aproximando o nosso sensor. Então, como vocês podem ver, né, consigo extrair o sinal senoidal ali, com essa bobina feita à mão. Alternativamente, você pode fazer o seguinte, usar uma outra bobina como essa, no lugar dessa estrutura aqui, ó. Você vai ter uma situação melhor, né? A leitura do sinal poderá ser melhor. E se você tiver tanta sorte quanto eu, vocês podem conseguir uma bobina gigantesca dessa. Olha, comparação com a que está lá. Eu, na verdade, uso essa daqui, ó. O número de fios, o enrolamento aí é muito maior, né? Então eu consigo obter uma bobina com uma sensibilidade muito maior. Eu vou trocar por essa daqui e já volto. Vamos ver então a sensibilidade dessa outra bobina. Bom, percebam aí, deixa eu dar um zoom aqui. Bom, então olha aí. Tá aqui a nossa bobina e eu vou aproximar o sensor, né? A sensibilidade desse sensor ainda pode ser muito melhorada colocando-se isso daqui, ó. É um núcleo, né? Cortei uma barra de ferro, fiz uma pontinha nela aí, coloco aqui dentro, vou colocar um pedaço de plástico para que ela fique presa lá dentro, porque o campo magnético da outra bobina pode arrancá-la daqui de dentro. Então vamos prender com o plástico aí, e vejam que a uma distância um pouco maior, eu já obtenho o sinal. E ele inclusive passa a exceder os limites do osciloscópio ali, né? Então, ó, a uma distância mais longa, posso obter o sinal agora. Bom, esse dispositivo vai ser muito útil para quem está tentando montar inversores aí, né? E precisa medir o formato de onda na saída. Porque eu tenho visto alguns vídeos onde o pessoal usa um daqueles motores de prato de micro-ondas e analisam o sinal, né? Mostram que ele é senoidal. Depois eles injetam o sinal senoidal no inversor, mas continuam medindo o sinal na entrada. Eu achei que seria mais curioso medir o sinal da onda produzida lá na saída do inversor, né? Nós temos um inversor aqui e vamos medir o formato de onda. Não vou fazer isso, colocar esse motorzinho no meu inversor. Eu vou mostrar o sinal de onda que sai daqui e o sinal de onda que a gente obtém no inversor mais simples de ser montado aí. Mas sugiro que o pessoal que tenha feito essa injeção de sinal, né, do motorzinho aqui do prato de micro-ondas, que ao injetar o sinal e produzir a onda na saída, que faça essa verificação para a gente. Então nós temos aqui um motor de prato de micro-ondas que está sendo girado por esse outro motor e eu tenho um controle da velocidade de giro nesse circuito. Bom, então vamos ligar a nossa bobina aos terminais do motor do prato de micro-ondas para ver
o formato de onda que ele produz. Bom, então está aqui, fizemos a ligação. Vamos aproximar a nossa bobina sensora. E eu tenho uma onda aí com frequência de 22 Hz. Vamos aumentar essa velocidade, então. E agora temos uma onda de 27, 25. Vamos aumentar mais ainda. Vamos colocar aí nos 60 Hz. Deixa eu afastar a bobina, né? Porque o sinal ali ficou muito intenso. Então vejam, eu posso controlar a amplitude do sinal, aproximando ou afastando a minha bobina sensora. Então vamos lá, vamos tentar atingir os 60 Hz aqui. Vamos deixar nessa faixa aí mesmo de 50 Hz. Bom, então ó, vejam que vou aumentar a amplitude ali, aproximando a bobina. Então vejam que a gente tem um sinal bem senoidal aí. Então é isso daí. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ligar um inversor daqueles montados em casa, né, bem simples, usam 2 MOSFET e RFZ44N e vamos analisar o sinal que ele produz. Então esse é o nosso inversor. Temos aqui o nosso transformador que vai ser ligado na saída dele para a gente poder extrair o sinal para essa bobina que será lido por essa outra bobina. Então vamos ligar aí. Eu fiz um teste aqui antes de começar a gravar e olha o que acontece. Essa bobina é tão sensível que assim que eu ligar aqui o meu inversor, nós já vamos ver um sinal aparecer na tela. Então, ó, olha a distância que a minha bobina está do inversor. Ela está extraindo o sinal, né, o campo magnético que está saindo desse transformador aqui. E o sinal é bem esse aí mesmo. À medida que eu vou aproximando, ó, vou ligar a bobina aqui só para desencargo de consciência, né? Então está aqui, aproximando-me o sensor da bobina. Olha o que vai acontecer lá. Deixa eu tentar deixar tudo no mesmo quadro aqui, né? Então está aqui a bobina. O sensor está aqui. E à medida que eu afasto, né, ou aproximo, o sinal aumenta ou diminui de intensidade. Então o formato de onda que a gente tem nesse inversor é isso daí. Então, ó, é um modo seguro de você extrair, né, sinal de equipamentos potentes, né, de um inversor potente ou até mesmo da rede elétrica, sem colocar em risco o seu osciloscópio, seja ele improvisado, seja um modelo profissional, né? Eu sei que existem ponteiras especiais para se fazer isso, mas se você quiser economizar uma grana, você pode usar esse procedimento que foi mostrado no vídeo de hoje. Agora, vocês devem me perguntar aí onde é que eu baixo esses osciloscópios, né? Olha, esse meu já tem uns 3 anos que eu baixei e esteve sempre aí, sempre que eu preciso eu uso. Não sei se vai estar no mesmo lugar, mas provavelmente na Google Store, na Apple Store, você deve encontrar osciloscópios. Se você sabe onde encontrar, deixa aí no comentário. Então é isso daí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e até o próximo.